Bom dia, bom dia. Outro domingo bem bonito. Estamos caminhando para março já, final de fevereiro. Tá ventando um pouco hoje, mas bem pouco. Tá gostoso para caminhar. Acho que não vai nem atrapalhar o áudio aqui. Bom, vamos lá. Eu resolvi falar um pouco dos meus cachorros hoje. Eu cheguei até a falar deles em outra caminhada que eu fiz aqui, mas o vídeo ficou muito longo, com mais de 15 minutos. Então hoje eu pretendo ser bem mais breve do que isso. Então vamos lá, para começar a falar dos meus cachorros, eu preciso voltar no tempo e explicar por que, né, de eu ter chegado até aqui e ter eles. Eu sou nascido e criado em Lençóis Paulista, uma cidade que, para quem não conhece, fica pouco mais de meia hora aqui de Bauru, onde eu moro hoje. Então eu vivi lá até meus 20 anos. Depois eu me mudei com minha família aqui para Bauru. Vale lembrar que eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos, que foi a mudança mais dramática, digamos assim, nas nossas vidas, né? Não vou nem dizer só na minha, porque com certeza abalou bastante a estrutura da família toda. Mas enfim, então eu vim para Bauru com 20 anos, comecei a trabalhar com o Marcelo, meu segundo pai. Resolvi fazer uma faculdade, então eu comecei a cursar Engenharia da Computação. Na época tinha esse curso na antiga USC, que já não existe mais, era uma faculdade particular, então eu praticamente trabalhava para pagar a faculdade e a moto, que era a condução que eu utilizava tanto para trabalhar quanto para estudar também. E não me sobrava grana nenhuma na época, mas eu morava com a minha família, então não tinha tanto problema. E eu cursei essa faculdade por 2 anos. Aí, diante das condições, eu não consegui bolsa. Eu tentei a bolsa, não deu certo. E depois desses 2 anos, então, eu tranquei a faculdade. Então, a mais próxima que eu encontrei ali, tanto de proximidade de casa quanto de proximidade do curso, foi a Faculdade de Redes de Computadores, na FATEC. Faculdade gratuita, com 3 anos de duração. A vantagem foi que o primeiro ano eu não precisei estudar, porque eram módulos que eu já tinha feito na antiga faculdade. Então as matérias já se abateram ali e eu comecei então no segundo ano. E foi no segundo ano de faculdade, lá em 2016, que eu resolvi sair de casa. Eu tinha uma banda na época, a gente fazia alguns shows pela região, não eram vários, tá? A banda, no caso, se chamava Old Mob, e a gente tocava só covers de músicas famosas já, tanto internacionais quanto nacionais. E foi ali que eu comecei a escrever também, né? Eu voltei a escrever, aliás. Eu já escrevia desde quando eu aprendi a tocar, mas ali eu passei a escrever com mais frequência, querendo realmente construir uma banda para tocar as minhas músicas, esperar os cachorros aqui. Eu queria ser breve, mas já está indo para um tempo considerável, então vou acelerar as ideias aqui. Então, no segundo ano de faculdade, eu resolvi sair da casa dos meus pais. Nada acontece tão rápido assim, né? Eu demorei um tempinho, tanto para ter certeza de que esse era um caminho certo a se escolher, quanto para me organizar também, né? Seja financeiramente, para me organizar em questão de localização, saber aonde era a casa que eu iria morar, até porque eu estava fazendo a faculdade, que já era perto de casa. Aí eu procurei alguns lugares, até encontrei alguns, porém um pouco distantes. Então, ia ajudar de um lado, mas no outro lado ia atrapalhar, até que quando estava praticamente fechando para morar em um lugar lá perto do Bauru Shopping, parou lá perto porque é longe daqui e longe de onde eu morava também, apareceu uma rua, uma casa, aliás, na rua de baixo da casa dos meus pais. Tanto pela proximidade deles quanto pela proximidade da faculdade, eu resolvi fechar com essa casa. Ela tinha um valor mais alto do que eu estava procurando, porém eu me esforcei um pouco mais, comecei a divulgar mais o meu trabalho secundário, que era
consertando celulares e tablets, e consegui me manter lá e fiquei nessa casa por 2 anos. Então logo que eu entrei nessa casa, isso já em 2017, no meio de 2017 isso aí, aliás, porque foi no final de 2016 que eu comecei a fazer esses planos. Então logo que eu entrei nessa casa, eu resolvi pegar um cachorro, tanto para me fazer companhia quanto para cuidar da casa. Aí eu resolvi pegar um Doberman. Pô, mas por que um Doberman, né? Um cachorro faz tempo que tá um pouco desaparecido, né? Que a gente não vê. Porque quando eu era pequeno, o meu avô, que hoje mora com a gente, aliás, ele tinha uma Doberman, que se chamava Barbie. E eu me lembro que eu me dava muito bem com ela. Sempre brincava com a cachorra. Até me marcou bastante uma vez que ela fugiu, né? Fugiu não, o portão estava aberto, ela saiu para a rua. E a gente demorou bastante para encontrar ela. Então eu lembro desse percurso, né? Dessa loucura que foi, até porque eu era bem novinho. Tinha coisa de 5, 6 anos ali, no máximo. E depois a Luísa, a minha irmã, nasceu e eles já não tinham mais essa Doberman. Enfim, aí eu lembro com muito carinho dessa raça e resolvi ir atrás de um. Não demorei para achar. Foi coisa de 1 ou 2 meses no máximo depois que eu tinha entrado nessa casa. Eu encontrei o primeiro. Peguei um macho. Eu não tinha preferência por macho ou fêmea, mas o que apareceu na época foi um macho. Esse primeiro se chama Drogo. Ele está comigo hoje, então vai completar 8 anos no meio desse ano. 1 ano depois que eu já tinha o Drogo, eu peguei a Dara, que é a segunda Doberman, então, que fez o casal com o Drogo. Aí eu tive a brilhante ideia de cruzar os cachorros para vender os filhotes e tentar fazer uma grana com isso. Mas que arrependimento. Primeiro porque eu deixei de castrar a Dara no primeiro ano dela e o Drogo já pegou e ela já emprenhou. Ela era muito nova ainda, foi logo que ela completou 1 ano. Então o veterinário até disse que haveriam riscos ali, né? Cachorro de novo. Então existia uma certa preocupação ali. A gente fez um pré-natal, ele analisou tudo desde o início. Fizemos várias ultrassons, e ali ele constatou então que viriam 8 filhotes. Começou ali, o parto dela foi da sexta para o sábado, às 3 horas da manhã. Então, quando deu 3 horas da manhã, ela já começou a reclamar de dores, começou a chorar, a andar desesperada para lá e para cá. E para ajudar, bem nesse dia, a minha ex-namorada que estava comigo tinha uma cirurgia para ser feita. Então eu nem consegui levar ela. Ela teve que ir de Uber, porque o parto da Dara já estava rolando. Então começou por volta disso aí, 3, 3h30 da manhã. A primeira que saiu foi a Dalila, a Doberman marrom, que hoje também mora comigo. Então eu tenho 3 Dobermans: o Drogo, a Dara e a Dalila. Todos começam com D, que aliás o meu nome também começa. E também é o D de Doberman e de Dog, cachorro em inglês. Nossa, quanto D para todo lado. Aí depois da Dalila, então, lá no parto, saíram mais 8. Aí demorou bastante. Então veio a Dalila e mais 4 casais. Esses 4 casais eu vendi. Interessante é que sempre, desde quando eu comecei a postar as fotos, as pessoas queriam a marrom. Ah, quanto que é o marrom? Eu quero esse marrom. Não, o marrom já foi vendido, então não está mais disponível. Os outros 8 eu vendi, porém a grana não compensou, porque tive que dar ali vacina para todos, a ração também, que não é barato, e fora o cansaço. Eles ficavam no fundo de casa na época, então era muito complicado. Eu passei muitas noites sem dormir por causa deles. A sujeira que faz, porque de repente eu tinha um casal de Doberman, né? Tinha 2 e passou para 11. Vieram mais 9, tudo bem, são pequenos, mas comem, fazem sujeira, fazem barulho, choram. E ficou nisso aí, acho que por volta de 1 mês,
45 dias até conseguir vender todos. E aí fiquei com os 3 só que me acompanham até hoje. Eu me mudei para a chácara, vai fazer 3 anos. Em abril agora faz 3 anos que a gente se mudou para a chácara, porque eu voltei a morar com minha família praticamente. A gente mora na mesma chácara, porém existe uma divisão. Somos vizinhos de cerca. Então a minha família tem 2 pinchers, o Nick e a Cacau, que já são bem velhinhos. O Nick tem 10 anos, a Cacau tem 8. E meu irmão ficava sempre em casa. Eu tenho um irmãozinho, hoje ele está com 7 anos, ficava sempre em casa brincando com meus cachorros. E a gente sempre preocupados, né? Porque ele entra sozinho e fica sozinho com os cachorros. Então Deus me livre, ele coloca um dedo no olho de algum ali, puxa o rabo, o cachorro não gosta, dá uma mordida nele e a gente se arrepende pro resto da vida. Pensando nisso, ela resolveu pegar um cachorro grande para ele também. Então ela fez uma surpresa para todos nós e apareceu com um labrador preto lá em casa. Lá em casa não, né? Na casa deles, no caso. E como esse não é meu, eu não pude escolher o nome, ele se chama Bingo, que foi o meu irmão que escolheu. E o Bingo começou a brigar com os pequenos. Chegou a avançar ali, né? Tanto no Nick, o Nick ele pegou mesmo, mordeu, quanto na Cacau, que se assustou quando ele avançou nela e travou ali. Mas mesmo assim a gente teve que levar no veterinário, causou muita preocupação e eles até pensaram em dar o Bingo embora, como ele ainda era novinho, não tinha pego tanto vínculo com a gente, né? Mas a gente já gostava bastante dele, isso já ia fazer quase 1 ano que ele estava na chácara, então a gente achou melhor reforçar a cerca, porque os meus cachorros, como eles vieram para cá já com uma certa idade, eles nunca ficaram encanados de atravessar a cerca, passar para lá e para cá. Mas o Bingo sim, por ser filhote, ele acostumou a morar na casa de cima e quando passava ele para a casa de baixo, ele queria voltar de todo que é jeito. E foi aí que a gente teve a ideia então, falou, pô, então, para não desfazer do cachorro, deixa ele na minha casa, porque aí lá são 3 cachorros grandes, então se eles brigarem, eles se entendem e não vai ter tanto perigo quanto se brigar com esses cachorrinhos que são pequenos, né? Então hoje funciona assim, o Bingo fica em casa das 6, 6h30 da manhã até 6, 6h30 da tarde, e aí quando eu volto ali para cima, a gente prende os 2 pequenininhos que não precisam de tanto espaço assim para ficar. Então o vídeo ficou bem maior do que eu imaginava, mesmo com os portes vai ficar um pouco grande, mas é essa a história dos meus Dobermans, os cachorros que protegem a minha casa, meu estúdio, meu lar. Isso aí, até a próxima.